Tudo começa ao vermos um mundo totalmente destruído. Vemos um homem parado em frente a uma rainha de gelo. Seu nome é Seojun, o nosso protagonista. Ele pergunta o porquê você fez isso para a rainha, e ela responde simplesmente porque ela quis. Ela zomba dizendo que ele finalmente veio desempenhar o papel do pai, ou veio aqui para caçar como um caçador. Um personagem chamado Santo da Espada vem por trás e diz ao nosso protagonista que ele precisa desistir, pois a rainha já se tornou um monstro. Mas Seojun responde que não, pois esse monstro, na verdade, é minha filha. O santo diz que não vai forçá-lo a entrar na batalha, então pede para ele sair do caminho. No entanto, Seojun fica na frente dele, bloqueando o caminho. O nosso protagonista se desculpa ao Santo da Espada, mas diz que ele está aqui para proteger a filha dele e que terá que matar ele primeiro. A bruxa de gelo, ao ouvir isso, ficou chocada, pois não esperava tal reação do que ela considerava um inimigo em vez de um pai. Então, o Santo da Espada e Seojun atacam um ao outro, mas Seojun perde com apenas um único ataque do Santo da Espada. Quando a rainha vê isso, ela fica enfurecida e invoca um poder que está prestes a destruir tudo ali. Mas de repente, uma notificação chega, indicando que a última missão da Terra começou. A missão é matar a bruxa Niseo-A. O nosso protagonista respira pela uma última vez, chorando e pensando em como, se ele pudesse, começaria tudo de novo. Ele fecha os olhos se desculpando, enquanto a bruxa está destruindo tudo. Mas uma outra notificação aparece, dizendo que a missão única do caçador Seojun agora começará e que a regressão no tempo acontecerá. E então, do nada, Seojun acorda em uma cama e se pergunta por que ele está ali. Ele claramente se lembra de ter perdido sua vida. E quando ele verifica seu telefone, percebe que o ano atual é 2025, e assim ele se dá conta de que retornou ao passado. O nosso protagonista ouve uma voz chamando do lado de fora da casa, e ao se lembrar de algo, corre em direção à porta e a abre. É a namorada de Seojun, que estava parada bem na frente dele com uma criança pequena, e disse àquela criança para cumprimentar o seu pai. E a criança cumprimenta Seojun, e de repente uma notificação chega, dizendo que a missão única é mudar o futuro e evitar as 5 desgraças de Seo-A. E então vemos que a pessoa segurando a criança é Eun-hye. Ela diz que é difícil de acreditar, mas isso é verdade, se referindo à criança que ela carrega. O nosso protagonista diz que acredita na mulher. Ele cumprimenta a filha e diz para as duas entrarem na casa dele. Eun-hye ficou muito surpresa com as ações de Seojun. Ele limpou a casa para que eles pudessem ficar confortavelmente nela e também brincou com a filha deles. A mulher pergunta ao nosso protagonista como ele poderia ter mudado tanto, sendo que antes ele era super imaturo. Então, nosso protagonista diz que tudo muda com o tempo, e pergunta o porquê de ter escondido a sua filha esse tempo todo. A mulher responde que eles terminaram em maus termos, e depois de ele ser convocado, ela descobriu que estava grávida, e planejou criá-la sozinha. Porém, um acidente aconteceu, e a casa em que elas estavam foi totalmente destruída. Ela não poderia deixar uma criança dormindo em um motel ou qualquer coisa do tipo. Por isso, resolveu deixá-la com o pai por um tempo. E então, Seojun pergunta onde estão as suas coisas que restaram, super prestativo em ajudá-las com tudo isso. E novamente, a mulher fica surpresa com a resposta dele. Seojun fica um pouco envergonhado, e diz à mulher que pode ser um pouco constrangedor ao ouvir isso. E do nada, ele pede ela em casamento. Então, Seojun se engasga com a bebida, imaginando o que aconteceu para ele estar tão maduro enquanto ela não estava observando. O nosso protagonista percebe que a mulher está muito perplexa, pois ele aceitou criar a filha deles dois, sem mais nem menos, deixando elas duas morar na casa deles e até mesmo pedindo ela em casamento. Seojun pensa que mesmo que seja rápido, ele ainda precisa assumir a responsabilidade pelo que fez. Ele se lembra dos tempos vazios depois da morte de Eun-hye, que fizeram perceber o quão importante ela é na vida dele. A mulher está muito grata por deixar elas ficarem lá, porém ela não tem nenhuma paixão por ele de novo. E de repente ele vem com história de casamento, ela fica um pouco confusa, dizendo para deixar o assunto de lado e conversar sobre isso outra hora. E então, nosso protagonista diz que é um fardo muito pesado conseguir dinheiro para sustentar uma casa toda. Ele pergunta para Eun-hye se ela tem algum plano. Ela diz que sim, que irá se juntar a uma guilda para conseguir o dinheiro necessário. Seojun fica paralisado e percebe que esta é uma das causas para a infelicidade da filha deles. Eun-hye também diz que quer ser uma caçadora, e é por isso que está pedindo para ele cuidar da criança. Neste mundo, 10 anos antes do tempo presente, o mundo entrou em um colapso, simultaneamente em todas as nações. E todos os tipos de monstros saíram de rachaduras dimensionais, levando à destruição da humanidade e à demolição das vidas humanas.
Porém, o mundo humano não foi destruído completamente, porque as pessoas usaram a magia que vazava das rachaduras dimensionais e as adaptaram para possuir poderes especiais. Essas pessoas conseguiram matar monstros que antes era impossível de forma comum. Elas são chamadas de caçadores, os famosos Hunters. Voltando ao presente, vemos que Eun-hye está mostrando seu contrato para Seon-jun, e ele pergunta se ela já assinou isso, mas ela disse que ainda não. A gratificação pela assinatura é muito boa, então ela fará isso em breve. Seon-jun suspira aliviado e diz a Eun-hye que este contrato tem muitas brechas. Eles atraem caçadores com gratificações pela assinatura, os prendem à guilda e basicamente os escravizam com enormes dívidas. O nosso protagonista se lembra de como passou toda a sua vida pagando por suas dívidas da vida anterior. Eun-hye também estava na mesma situação. Ela foi pressionada pela guilda a vida toda e morreu antes de ter a chance de descobrir seu talento. A morte de Eun-hye é provavelmente uma das 5 desgraças de Seo-ha. O nosso protagonista diz à mulher que a guilda irá se aproveitar dela através disso, pois é a maneira da guilda se beneficiar com isso, então não é uma boa assinar o contrato. Eun-hye diz que se ela não assinar o contrato, não há como pagar as dívidas e ganhar uma vida por conta própria. Mas o nosso protagonista a tranquiliza e diz que vai guiá-la para se tornar uma boa caçadora. A mulher pensa que ele mudou muito desde a última vez que eles se viram. Antes, ele era muito imaturo e infantil. Agora, ele já não é mais assim. Com isso, Seo-jun leva a sua filha Seo-ha para uma sorveteria. E antes de continuarmos, eu queria muito agradecer aos 100 inscritos no canal. Sério, pode parecer pouca coisa, mas já ajuda demais a gente. Então, muito obrigada a todos que se inscreveram, que comentam e que sempre dão like nos vídeos. E agora, rumo aos 1000 inscritos. Seo-jun então pede um tipo de sorvete alienígena para sua filha. E quando a atendente chega, ela dá uma colher gigante para Seo-ha. Ela fica muito feliz e ambos os adultos ficam hipnotizados com a fofura dela. Assim, o nosso protagonista pensa que Seo-ha é muito fofa, graças aos genes da mãe. Então, Seo-ha oferece seu sorvete para Seo-jun, e que ele pergunta se está gostoso ou não. Mas Seo-ha diz que quer dividir um pouco com o pai. Então, nosso protagonista se lembra que sua filha o chamou poucas vezes de pai em sua vida passada, e que mesmo nos momentos cruciais da vida dela, ele o deixava sempre sozinha, por isso o desprezo pelo pai. Isso fez perceber o quanto ele passou pouco tempo com sua filha. Ele acredita que, além de evitar a desgraça de Seo-ha, ele criará o máximo de memórias possíveis. De repente, uma sirene toca na estrada, indicando a abertura de uma rachadura inesperada. Normalmente, o governo calcula as posições das rachaduras e envia caçadores lá com antecedência. Porém, às vezes ocorre uma rachadura inesperada, o que foi esse o caso. O nosso protagonista, então, começa a correr e se esconder em algum lugar, pensando então no efeito borboleta que isso pode causar, pois isso nunca aconteceu em sua vida passada. Ele pensa então que na sua vida passada, Eun-hye nunca deixaria ninguém cuidar de Seo-ha. Porém, ela deixou os cuidados dele, então provavelmente tudo isso está acontecendo por causa dele. Ele pensa que é a razão das rachaduras inesperadas, e de repente uma rachadura se forma diretamente na sua frente. Seo-jun começa a correr em outra direção, e de repente um monstro sai da rachadura. Ao reconhecer o tipo de monstro, ele pensa que não foi difícil derrotá-lo em sua vida anterior, porém atualmente o seu corpo é de uma pessoa comum. Então ele não pode ir lutar contra esse monstro. A única coisa que pode fazer agora é fugir. Seo-ha avisa ao seu pai que o monstro está atrás dele, e Seo-jun consegue desviar rapidamente. Ele pede para Seo-ha que se esconda entre os espaços dos 2 prédios ali perto, e não saia até que ele diga para sair. Seo-jun então percebe que o monstro está atrás dele e que foi marcado. O monstro avança em direção a Seo-jun, e ele olha ao redor para encontrar algo que possa usar como arma. Ele tenta pegar uma vassoura para se defender, mas ao mesmo tempo o monstro ataca. Nosso protagonista então pula para longe, e ele consegue sobreviver graças à mana que colocou ao redor do seu corpo para a defesa. Nosso protagonista acredita que não há outra escolha a não ser transformar o cabo de vassoura em uma espécie de lança para matar o bicho. Ele pensa que não há como fugir, e com a sirene já tocando, ele sabe que a ajuda chegará em 5 minutos. Então só o que ele precisa fazer é resistir até lá e deixar a Seo-ha segura. Porém, mesmo que 5 minutos pareça pouco tempo, ele pode acabar morrendo nesse período. Ele se lembra que na sua vida anterior ele tinha muita pouca força, e por causa disso ele começou a ficar para trás em comparação aos outros caçadores. Ele estava sempre procurando uma maneira de sobreviver. Em sua vida passada, ele memorizou todo o livro sobre monstros, e pelo que ele se lembra, o ponto fraco desse monstro são os olhos. Então ele precisa acertar esse ataque de qualquer maneira. Seo-jun avança para atacar o monstro colocando mana em sua nova lança, e acerta em cheio. Ele se pergunta como isso aconteceu, e então vê que a perna do monstro
foi capturada por uma magia de gelo, mas mesmo após o golpe crítico, o touro ficou fora de controle, e os destroços começaram a cair em direção onde Seoá estava escondida. Seojun então corre até lá para proteger Seoá dos destroços que caem. Ele fica bastante ferido neste processo. Quando estavam prestes a perder a consciência, vemos que Eun-hye entra correndo freneticamente na sala do hospital, chamando pelos nomes de Seoá e Seojun. Eun-hye pergunta então se sua filha está bem. Seoá responde que sim, mas diz que seu pai não está em boas condições. O nosso protagonista estava deitado na cama, coberto de bandagens por todo o corpo. E com uma surpresa, vê que Eun-hye está aqui. E então a mulher começa a chorar, e ele fica muito chocado ao ver isso. Ele diz então que estava só exagerando, que foi uma brincadeira, que ele consegue até ficar de pé. Porém, Seoá começa a chorar também, e diz que fez a mamãe chorar. E então Eun-hye bate Seojun, furiosa com a brincadeira. Os pais então foram se sentar sozinhos do lado de fora para ter uma conversa. A Eun-hye agradece ele por ter salvado Seoá, mas nosso protagonista diz que Seoá também é sua filha, então não há necessidade de agradecimento. Seojun então confronta Eun-hye e diz que queria perguntar algo sobre sua filha. Ele menciona um acidente com o monstro e de como algo estranho aconteceu, suspeitando de que alguém usou a magia de gelo, e acha que Seoá pode ter sido responsável. Então, Eun-hye fica aterrorizada e começa a se tremer. Seojun pergunta novamente o que ela acha sobre isso. Eun-hye duvida que faça sentido, pois a sua filha é uma criança muito pequena e mal consegue pronunciar a palavra mágica, quanto mais lançar um feitiço. Nosso protagonista então pede para que Eun-hye olhe nos olhos dele e diga a verdade. Eun-hye pede para que ele mantenha o segredo, e ele assegura de que ela é sua filha, portanto não fará nada para prejudicá-la. Eun-hye decide confiar nele, citando a confiança que ele depositou anteriormente. Seojun então compartilha com Eun-hye o motivo de ter mencionado o incidente da casa que desabou, que ele acredita ter sido causado por Seoá, perdendo o controle de suas emoções. Ele está preocupado de que, se a verdade se espalhar, Seoá possa ser levada para algum laboratório estranho para fazer experimentos com ela. O nosso protagonista então assegura a Eun-hye que fará de tudo para salvar sua filha, independentemente de ser sua filha biológica ou não. Eun-hye fica impressionada com a sua determinação e concorda em manter o segredo. Nosso protagonista nota a atração que sente quando Eun-hye sorri e se questiona por que o seu coração bate tão rápido para alguém tão jovem. No entanto, ele controla suas emoções, acreditando que não tem o direito de sentir tais emoções. A conversa então muda para a situação da guilda. A mulher menciona as falhas no contrato e de como ela ameaçou se juntar a outra guilda e saiu da anterior. Ela ainda não foi contratada por outras guildas e está indecisa sobre o que fazer a seguir. Seojun oferece treinar Eun-hye e compartilhar com ela suas técnicas secretas. Eun-hye ri, questionando a validade de suas técnicas secretas. No dia seguinte, Seojun leva Eun-hye para um local modesto, e ela pergunta se aquele é seu segredo. Ele explica que ali é uma oficina, e a mulher fica surpresa, pois espera que as oficinas estejam localizadas em shoppings ou prédios da guildas. Seojun justifica que os preços nos shoppings são altos, e que é necessário ser membro de guilda para usar os equipamentos da guilda. Então, por enquanto, eles devem seguir com o que têm. Ao entrarem, descobrem uma variedade de materiais de alta qualidade, equipamentos e armas mantidos no local. E um idoso que aparenta ser o dono da oficina os cumprimenta. Durante sua estadia no hospital, Seojun teve tempo para revisar as suas memórias da vida passada, e uma pessoa se destacou. Um ferreiro que um dia seria reconhecido como o maior ferreiro do mundo. E ele estava diante dele, Kang Chio. Nosso protagonista o cumprimenta e diz que é um caçador aspirante. Eun-hye faz o mesmo e diz que também é uma caçadora aspirante. Vendo ambos os pais, Seoá também cumprimenta o velho e diz que é filha do seu pai e de sua mãe. O homem ri e Seojun diz que eles são caçadores aspirantes, então precisam de armas. O velho homem pergunta de que tipo de armas eles estão precisando. Seojun responde rapidamente que quer uma lança, mas Eun-hye diz que ainda não conseguiu se decidir e pergunta se pode dar uma olhada nas armas primeiro. O velho homem responde que sim, tenho todo o tempo do mundo e fiquem à vontade. Seojun elogia a qualidade das armas, enquanto Eun-hye examina ao pegar as armas. E então, Seojun vai até Eun-hye e entrega um arco a ela, perguntando o que ela acha dele. Ele a elogia por ter muita concentração e habilidades de tomada de decisão, e diz que ela também não falta muita força. Então, acha que um arco seria muito bom para ela. Eun-hye fica um pouco chocada e pergunta se ela é realmente tão habilidosa assim. O velho homem então sugere que ela pegue a arma de treino para experimentar. Porém, Eun-hye diz que não, e irá seguir o conselho de Seojun
e ficará com o arco, pois no pensamento dela deve ter alguma razão por ele ter recomendado o arco. O velho homem concorda, dizendo que está tudo bem assim, mas ela não receberá um reembolso total se mudar de ideia, mas é livre para trocar de arma. Seo-jun concorda com isso, e o velho homem faz a conta das armas e entrega para eles. Quando Eun-hye vê a conta, diz que está muito cara, mas Seo-jun a tranquiliza, dizendo que está por conta dele. E ela esqueceu que ele vem economizando. Ele prometeu torná-la forte. Então, Eun-hye insiste em pagar, independentemente do preço. Ouvindo essa conversa, Seo-a vai até a mãe e pergunta se é realmente tão caro assim. Seo-jun se lembra da conversa na noite anterior com Eun-hye, onde ela disse que Seo-a não expressa seus sentimentos e pensamentos, e também não faz birra como crianças e age como uma pessoa madura. O velho homem então pega a conta de volta e diz que parece que terá que comprar alguns lanches para Seo-a. Ele diz que gosta muito deles, e especialmente dessa garota, então ele vai dar um desconto especial. E então todos agradecem ao velho homem. O nosso protagonista pensa que agora que eles têm armas, podem finalmente prosseguir com os planos, e diz para Eun-hye para eles irem para as masmorras.